Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast criado para ouvir histórias de empreendedores, de líderes, gestores, gente que faz a roda girar aqui em Blumenau e também na nossa região. Antes de apresentar o nosso convidado que está aqui ao nosso lado, eu quero que você se inscreva no canal Antes Tarde do Que Nunca no YouTube, aciona a sineta para receber as notificações de quando novas entrevistas forem publicadas, sempre terça-feira e quinta-feira às 7 da noite, mas para não decorar, aciona a sineta que vai ser notificado pelo celular, é muito mais prático, né? Siga também Antes Tarde do Que Nunca no Spotify, para você ouvir as entrevistas quando e onde bem entender. Aliás, são 180 e alguma coisa já, né, Maria? Caramba, é muito. A gente tem que fazer uma relação assim. Na realidade, se você entrar no canal Antes Tarde do Que Nunca no YouTube, vai estar lá a relação de todas as entrevistas. Então, tem tudo, né? Tem tudo. Todos os tudo setores, bonito. todos os... Tem muita coisa mesmo. E siga também Antes Tarde do Que Nunca no Instagram, @podcastatdqn, que são as iniciais de Antes Tarde do Que Nunca. Lá a gente coloca a agenda da semana, dá spoiler, coloca cortes das entrevistas, enfim. A Maria providencia conteúdo aí para nós, né, Maria? Com certeza. Aqui ao meu lado está JP, ele que está substituindo o Rafael Silva por esse mês, já que o Rafael está aproveitando a vida lá nos Estados Unidos. Espero que volte, né? Tomara que volte, né? Não por tu, Vai fazer falta. não que eu te quero longe, JP, não é isso. Não, tô entendendo. Tô entendendo. Mas enfim, se não voltar também, a gente tá bem servido aqui, né? O JP tá segurando as... Tá surfando? Surfando na Califórnia. Meu, Eu acho que a gente deveria botar um surfa? videozinho dele surfando. Eu também acho que a gente devia colocar o vídeo dele surfando. Bem lembrado, bem lembrado. Levando uma vaca, né? Como a gente dizia, pelo menos. Tudo certo, JP? Tudo ótimo. Tudo Fala um pouquinho ótimo. dos nossos patrocinadores. Vamos lá, quem Manda paga ver. a conta, né? É. ProWay Informática. Se você tá precisando... ProWay Informática? Eu vou errar aqui. ProWay Cursos. Se você tá precisando melhorar sua carreira, mudar de profissão, evoluir, descobrir uma nova profissão, entre em contato com o pessoal da ProWay. Eles são incríveis, vários cursos animais. Se você está precisando formar uma equipe nova, já com conhecimento técnico para sua empresa, entre em contato com o pessoal da ProWay, que eles vão lá, formam a equipe de acordo com a sua necessidade. Além do pessoal da ProWay, temos o pessoal da CRW, eles fazem painéis de LED, faz toda a parte de captação de áudio, parte de captação de vídeo, faz toda a organização do seu evento para que ele aconteça da melhor forma possível. Live, tudo que tu precisar para o teu evento, entre em contato com o pessoal da CRW, eles são incríveis, vai lá e fala com eles. Pessoal também da Isidoro Automóveis. Isidoro Automóveis é a 8ª maior empresa do ramo do Brasil. Eles estão com sede em Blumenau, Joinville, Navegantes e Itajaí. Além disso, eles têm também o feirão itinerante, que eles levam um monte de carro para uma cidade, ou para sua cidade, ou para uma cidade perto de você. Dá uma olhadinha nas redes sociais deles e no isidoro.com.br. O Rafa fala para não ir visitar eles lá na sede aqui de Blumenau, que a 470 tá horrível. Mas entra no site, eles vão até você. Se você está precisando comprar um carro, entra lá, tem vários tipos de carro. Eles atendem pelo WhatsApp, né? O WhatsApp, então tudo Instagram, WhatsApp, site, o que precisar. Até indicação de pizzaria. Como assim? Eu vou fazer o teste. Pergunta assim, 2 minutos. Quero comer uma pizza. Eles falam, olha, a gente não vende pizza, mas eu vou te indicar o melhor lugar. Muito bom, muito bom. Entendi, Então, se você está precisando comprar um carro, ou se você quiser vender seu carro... Ou se quiser comprar uma pizza. Pizza também, pode falar que foi a Maria que indicou. Vai lá, entre em contato com eles, eles compram seu carro, eles vendem um carro novo para você. Não perde, isidoro.com.br. E além disso, não podia deixar de falar da Premier Soft. A Premier Soft é uma empresa que trabalha com a alocação de profissionais. Então, se você está precisando aí de uma força extra na sua mão de obra, programador, designer, qualidade, qualquer parte da sua equipe técnica, entre em contato com o pessoal da Premier Soft, eles te ajudam nessa demanda. Além disso... Eles estão com uma nova sede, né? Nova sede em breve, Vai tá ficando lá naquela bonito. região lá do Forsta. Tá ficando bonito lá. Então, mão de obra que você precisar, mão de obra qualificada. Se você estiver precisando de um software sob demanda para sua empresa, entre em contato com o pessoal. A gente faz aplicativo, web, qualquer tipo de software, qualquer tipo de demanda, entre em contato com o pessoal da Premier Soft. Se a gente não fizer, a gente consegue te indicar qual que é o melhor caminho. O JP aluga pessoas, né? Aluga pessoas. Aluga pessoas. Eu tô tentando não usar mais esse termo, porque mas me não falaram tem que problema. não, Mas tá tudo certo. Mas a minha dúvida é a seguinte, né? A gente sabe que falta gente, não tá? Falta gente. E como é que tu consegue
consegue oferecer pessoas para outras empresas? Então, muitas empresas elas não têm essa base de tecnologia por trás. Então, isso faz as pessoas quererem trabalhar no Premier Soft. Além disso, a gente tem todo um programa de capacitação, que é o Premier Soft Academy, que a gente traz pessoas de outras áreas, treina pessoas. A gente tem de pessoas de 20 anos a 45, 50 anos. Que legal. Que a gente traz de todo o Brasil para cá, para estar pertinho da gente e conseguir evoluir. Então, a gente tem duas Golden. É da empresa, Golden? Não é da empresa, mas elas estão na empresa todo dia. Elas batem cartão também? Batem cartão. Então vai virar notícia, né? Porque se um gato que bate cartão vira notícia, 2 Golden também Elas vai não virar estão recebendo salário, isso eu acho que está injusto, tá? Tem que conversar lá com o pessoal. Tinha que receber, com certeza, com certeza. E com quem estamos falando hoje? Hoje vamos conversar com o Jonathan Neves, ele que trabalha aqui com logística, mas a gente vai saber um pouco mais dessa história depois, porque a gente vai começar a falar da história da família dele, que tem vínculo com um nome super conhecido aqui na cidade. E também com... Não é um hobby, né, Jonathan? Já deve ser profissão, já? É profissional ou não? Durante 5 anos foi profissional. Foi profissional? Aí quando eu bati todas as metas que eu queria no esporte, transformou em hobby. Entendi. Agora, então ele é piloto de drift. Olha só que bacana. Eu nem imaginava que tinha isso aqui em Blumenau. Vamos saber um pouco mais também sobre isso depois. Mas antes de mais nada, Jonathan, obrigado por ter vindo aqui, por atender o convite do Rafael principalmente. Enfim, conversar aqui com a gente nessa primeira hora aqui, nessa hora, né? Legal, eu que agradeço o convite, né? Ô, Jonathan, me conta um pouco. Eu falei de nome conhecido porque, para mim, pelo menos, é conhecido, né? Eu, na minha época de adolescência, tinha banda, aquela coisa toda, tocava nos Blumenalhas por aí. E eu lembro sempre do lema, né? Som Cassiano melhora a cada ano. Era sempre esse slogan, né? No Som Cassiano, que era unanimidade, ou seja, era ele que botava som em tudo que era o lugar aqui, né? Hoje tem essa RW, por exemplo, que também coloca som nos eventos, né, Maria? Qual é o teu vínculo com a Som Cassiano? Me conta. Então, começa pelo meu avô, né? Que ele era o fundador da Som Cassiano na época. Isso em que época? Tem ideia, não? 80, 70, então naquela época eu tocava, faixa ali. Até, se eu não me engano, a primeira Oktoberfest foram eles que chegaram a fazer. Provavelmente. E até pouco tempo atrás, acho que tocava. Sim, exatamente. Então começou de lá, né, vindo pelo meu avô. Eles ficaram muitos anos fazendo som, fazendo essa parte de eventos. E, obviamente, todos os filhos do meu avô, inclusive o meu pai, trabalhavam no setor. Seguiram com ele. Seguiram com eles, eram funcionários deles e iam tocando a empresa, né? Com o tempo, eles foram crescendo, a empresa também, Som Cassiano, foi crescendo e as coisas acontecendo. O meu pai fazia toda essa parte de som e começou ali a transformar na empresa que a gente é hoje. Então, ali ele começou a fazer, já fazia parte de som para eventos e tudo mais. Ele, por si só, começou a fazer som para mercados. Carro de som mesmo, que carro ele de som passava com a corneta. As ofertas e tudo mais. Exatamente. Se fosse em São Paulo, seria o carro da pamonha. Pamonha, Tipo pamonha. Pamonha de onde que é? De Piracicaba. De Piracicaba. É o puro creme do milho. Exatamente. E tem esses carros ainda, né? Tem. Tem com até uma certa frequência ainda. Eu acho que nos bairros, principalmente. Principalmente, Tu pega mais afastado, não tão região Ou seja, ele migrou, então, de eventos para esse... Ou abraçou tudo de uma vez? Não, ele continuava fazendo. Aí chegou um ponto da vida dele que ele focou mais nisso e saiu dos eventos. Na questão dos carros de som. Ele focou mais em atender supermercado. Love Car também, não? Não chegou. Isso aí começou em 94, eu acho. Que mico, né? Começo dos anos 2000, final dos 90, aquilo era... Imagina tu encomendar um carro. Eu encomendei pra ele. Cara, é bizarro aquilo, né? Na saída da escola. Declarar, sei lá, amor, feliz aniversário. Caramba, era um mico, né? Pra quem recebia um Love Car, era um mico. Mas o que ele não fez, então? Não, eu cheguei a oferecer, a contratar para ele passar vergonha. Mas não era nosso. É sempre assim, né? A gente quer ver alguém passando vergonha. Contratava um Love Car, é engraçado. E aí ele começou até na época com Fusca, ele conta até hoje, com um Fusca velho, sem fundo. Tinha 2 tábuas, porque não tinha condição financeira. E aí começou a fazer daí daqui a pouco... O piso do Fusca abre com uma facilidade. Exatamente. Sei bem como é. Ele disse que era forrinho de madeira, aí era fácil de arrumar. E aí começou com um Fusca, daí começou fazendo para mercadinhos locais mesmo. Aí começou a pegar redes maiores, que nem a Cooper na época.
e começou a expandir nessa área. Daí quando ele viu que era um negócio, já estava se sustentando basicamente Com isso. só com isso, ele saiu da família e abriu a JJ Divulgações, que aí era focada em atender supermercados fazendo carro de som. Entendi. E aí, se eu não me engano, era o Comper, que é do Grupo Pereira. Tinha um aqui, e eu acho que foi O o... Garcia, né? Tinha compra. Não, onde era o Bistec. O Bistec, Exatamente, onde é o isso, Bistec hoje, ali na ponte, exatamente. Então, se eu não me engano, foi um dos primeiros dele, um dos primeiros clientes dele, a fazer uma migração dessa parte do carro de som para uma coisa nova. Que ele me conta que estava falando com o dono, na época era o próprio dono que atendia ali, ele falou, pô, vamos fazer uns folhetos de ofertas aqui, ver se dá promoção, se sai e vende. Ele disse que ele mesmo, dentro do carro de som, já saía, entregava, levava alguns e começou a trazer retorno para o mercado. Então, eles começaram a medir e aquilo ali virou uma ferramenta de trabalho. Que é a panfletagem, né? A panfletagem, é. Daí ele migrou do carro de som pela terceira vez para panfletagem. Continua atendendo carro de som até hoje. E aí foi para a parte de panfletagem lá em 94, por ali. Provavelmente eu estava aqui pensando por que largou o som, né, para ir para carro de som, né? Mas, cara, trabalhar com som de evento deve ser uma encrenca tão grande, porque é noite, é madrugada, é montagem, é desmontagem. Sim. Todo mundo se divertindo e tu lá trabalhando. É Né? muita gente trabalhando, né? Porque tem mesa, tem, enfim, pessoal Sim. que monta o equipamento todo, enfim. E carro de som não, né? Tranquilinho, mas bota ali, tá no certo. máximo vai com o microfone ali falando, nem, né? Botava uma fita cassete, talvez, naquela época. Devia ter uma fita Ia rodando, cassete era ali. mais tranquilo. Ia rodando, ou seja, não se incomodava tanto, né? A parte de som, principalmente o Oktoberfest, Exato, eu ele lembro fazia disso. sempre, e aí depois de um tempo ele não aguentava mais, foi o que ele Não, falou. muito estresse. Ele fala, dá até ânsia nele quando fala em Oktoberfest. Bah, De tanto que ia, de tanto que fazia, de tanto que mexia, acabou pegando uma aversão às noites por causa disso. Aí com o tempo também casou, foi tendo filhos, sim, foi, claro, toda a foi vida. dificultando mais. Aí um lado da família foi para esse lado, ficou focado no som, e é tanto que meu irmão hoje está firme e forte nisso, e o outro foi seguindo esse caminho novo. Da panfletagem. Da panfletagem. Isso nos anos carro de som. 90, então, tu falaste. 90, começou na panfletagem. 94 foi o meio que o boom disso. A virada de chave. A virada de chave. Porque ele atendia mercadinhos regionais com ações pontuais. Só que daí o que acontece? Ele foi lá, um mercado maior viu ele fazendo e se interessou. Aí contratou ele. Aí daqui a pouco um outro mercado maior ainda viu fazendo e se interessou e contratou. E aí em 94 uma rede daqui da região contratou ele para fazer o estado todo. Ele disse, olha, tu dá conta de atender o estado todo? Ele, olha, eu já tenho 5, 6 carros fazendo isso, a gente é firme e forte, se for para abraçar tudo, a gente abraça. Aí ali foi a virada de chave que realmente ele migrou para essa... Largou todo o restante e ficou com a E panfletagem ficou com isso. mesmo. Até porque se ele achava que a dor de cabeça era menor, ele se enganou muito depois. Então ele teve que focar naquele Com negócio para fazer girar. E aí, durante muitos anos, o foco dele ficou nisso. Provavelmente, nessa época, então, também, que deve ter começado os encartes nos jornais, né? Porque também, né, tem esses encartes clássicos. Quer dizer, agora a gente nem tem mais jornal, né? Então vamos combinar que o jornal acabou já faz alguns anos aqui em Blumenau, infelizmente. Mas sempre tinha, fim de semana, principalmente, né? O encarte dos mercados. E provavelmente veio dessa questão aí, né? Imagino eu. Acontecia da gente receber, por exemplo, aí começou assim, vamos falar em volumes pequenos, 1.000, 2.000 encartes. Quando se tornou um volume mais expressivo, aí a gente pegava, por exemplo, às vezes 10.000 unidades a pedido do cliente e levava até ali na época, na Rua Bahia, Isso. levava ali para eles encartelar Exatamente. e colocar junto. Ali era o Jornal de Santa Catarina, era Isso. ali, né? E ele imprimia para outros jornais da região também, então Exato. encartava tudo lá, provavelmente. Né? E ali ele começou essa questão dos encartes. Entendi. Ele mesmo imprimia ou isso ele terceirizava? Não, ele terceirizava. Quando no começo, por exemplo, que Ele era vendedor, então, isso que a gente estava falando. Né? ele fazia a parte de serviço. Sim. De serviço, a parte da entrega. Então, o que distribuía acontecia? os panfletos. A gráfica entregava no galpão e aí ele direcionava, por exemplo, quando era aqui em Blumenau, mandava para Lages, para Joinville, a quantidade de lá, e lá tinha as equipes que trabalhavam. A gente fazia a execução da ponta final
que nem se fosse o correio fazendo. Só que o correio cobrava 10 vezes mais e a gente conseguia ter um preço mais acessível para as grandes redes de mercado. Entendi. Que afinal quem trabalha com ele sabe que o preço é lá no pé. A gente conseguiu se enquadrar ali e fazer a coisa girar. Entendi, entendi. Ou seja, vocês, além de levar para encartar nos jornais, distribuíam nas ruas também. Nas provavelmente. ruas, exato. Aí ele já tinha na época assim, quando logo começou em 94, acho que eram 6 carros, que aí ia pegar as pessoas em casa e depois largava em cada ponto para fazer a distribuição casa a casa. E aí, às vezes, na época tinha, hoje eu acho que não está mais permitido aqui o semáforo. Sim. Eu ia perguntar fazia. isso, se chegaram a fazer semáforo. Fazia. Eu nunca gostei muito porque a produção varia de acordo com o volume de carros, com as pessoas aceitar ou não. Então a gente fazia por obrigação. Eu focava mais na produção de casas mesmo, porque dava um retorno bom, a gente já tinha um escopo que funcionava e a gente poderia cobrar a produção, né? Porque era diferente, mas tinha muito. E até hoje tem, tá? Algumas cidades proibiram. Mas hoje, por exemplo, a gente atende o Paraná e lá é incrível a quantidade de... Caramba, tem no Paraná também? É porque daí, assim, voltando lá para o meu pai, né? Lá em 94, ele começou a expandir. Daí ele atendeu Santa Catarina toda, já tinha bases espalhadas por ali. E, por incrível que pareça, só entregando panfleto. Que loucura, né? Era o panfleteiro, E aí, na época, entrou o Walmart aqui. Inclusive, o primeiro Big daqui foi a gente que atendeu. Entendi. E começamos a atender eles e expandir junto com eles. Chegou um determinado momento que meu pai perdeu uma rede grande e falou, olha, sobrou uns 2, 3 clientes, inclusive o Big aqui da região. Se tu querer atender eles, tu pode atender, porque eu vou ficar aposentado agora. Falou pra ti isso. Eu não tenho Que idade tu intuito. tinhas? Tinha 19 ou 20 anos. Bem novo. Bem novo, Baita porque... responsabilidade. Na época eu não aceitei, inclusive. Ele, Sem crer que não. Não quero sem crer ele que falou, não. olha, eu não tenho mais vontade de crescer a empresa de novo e tudo mais, vou ficar com minha aposentadoria aqui. Se tu querer, pega a empresa e me dá uma porcentagem mensal dos lucros. A gente vira um semi-sócio. Sobrou na época um carro velho, que era era uma Kombi, né? E apelidava de onça, de tão velha. Nossa Até futuramente ela pegou fogo. Aí sobrou ela, aí sobrou uns 2, 3 clientes na região, o Big era um deles. E falei, pai, não quero isso aí, eu era apaixonado por carros, eu vou... Já naquela época já tinha paixão por carro. Exato. Já que agora pintou a oportunidade de eu não trabalhar com isso, eu vou tentar outras coisas, sou novo. E pensei, vou procurar alguma coisa de funcionário, trabalhar com alguém para ganhar experiência e ver o que é. Daí eu procurei um amigo meu aqui da região que tinha uma garagem de carro e que, inclusive, eu comprava muito carro com ele. Que não era o Rafael, não. Não era o Rafa, não conhecia ainda. Não era o Rafa. Aí eu cheguei lá e bati na porta, tô precisando de emprego. Dele, mas como assim? Comprava um monte de carro, agora precisando de emprego? Sim, tô precisando de emprego, quero vender carro, quero aprender sobre isso, porque a empresa do meu pai fechou e não tem mais espaço pra gente lá. Aí ele, como um cara inteligente, não me contratou, né? Porque adolescente, 20 anos... Tá estranha essa história. Tinha 20 anos, não tinha experiência nenhuma com carro. Sim. Ele falou, não dá, cara, vou ter um custo extra contigo que tu não vai vender. Tinha jogo aberto. Daí, na época, eu falei, cara, eu confio tanto em mim que deixa eu trabalhar de graça. Deixa eu ficar aqui uns meses. Se eu vender alguma coisa, tu me pagas de comissão. Se eu não vender, tu não tem custo nenhum. E aí, na época, eu fazia bastante curso de informática. Eu vi que tu não tem informatização aqui, deixa eu implementar tudo aqui para ti. Já faço todo banco de dados, de carro e tal, vamos fazer um negócio diferente. Na época não tinha isso, eu estou falando lá de 2002, assim, estava recém explodindo essas coisas. Sim. E aí ele, se é assim, pode vir. Aí, todo dia, durante uns 3 meses, eu saía às 7 horas da manhã, saía de lá às 7 horas da noite... E, infelizmente ou felizmente, não sei, eu não vendi nada. Não deu nada. Não virou nada. O sistema eu nunca terminei também, nunca deu certo. Daí eu falei, cara, olha, eu tô 3 meses aqui, eu vi que realmente não sirvo para isso, não sou vendedor de fazer virar. Pelo menos vai eliminando, né? Isso que é importante. Eliminou as opções. Não vai ser. Aí eu pensei, sobrou aquela oportunidade do meu pai, né? Vou lá, bati na porta do pai, o pai, tá de pé a proposta ainda?
porque 3 anos depois. Não, é, 3 meses. 3 meses. É. Tá de pé a proposta, porque eu tentei lá, não ganhei R$ 1, não consigo me sustentar. Se aqui der para eu comer o meu dia a dia, tá valendo já? Dele, não, tá sim. Pega aquele cliente, X% é meu, não lembro agora de cabeça, e o resto é teu. Aí eu falei, fechou, me passa que a gente vai. E na época tinha o Big como um dos clientes. Sim. Aí também não foi um final feliz ainda, porque o que sobrava era exatamente o que eu tinha que dar para ele. Quando eu não tinha que tirar um duzentinho ainda. Tinha que trabalhar para ele. Né? Exatamente. Eu trabalhava para ele. Mas eu tinha chance de crescer. Claro. E com o aprendizado, com a aula que ele me dava, eu poderia expandir, né? E foi o que eu fui fazendo aí. Daí, durante muito tempo, eu fiquei focado nisso, fazendo girar. Na minha sorte, o Walmart, na época, começou a expandir dentro do Brasil. Então, eu começou a pipocar loja em tudo que é lugar. E te chamavam para fazer... Exato. Daí eles perguntavam, tu tem interesse em atender Floripa? Tenho. Vamos lá. Tem interesse para atender? Tu parceiros nessa cidade? Não. O meu pai trabalhou com parceiro e se ferrou muito. Inclusive, perdeu redes por causa disso. Porque não conseguia metrificar a qualidade. Entendi. Então, eu levei aquilo ali enraizado comigo e era tudo equipe minha. Tudo registrado, tudo estrutura própria. Entendi. Apanhei bastante porque no começo não tinha giro para bancar. Então, assim, a primeira filial que abriu foi lá em Criciúma. E eu lembro até hoje que eu gastava 5 mil para ir e faturava 1.000. Mas eu pensava, daqui a pouco eu vou pegar 4, 5 clientes, sim, lógico, vai começar no futuro, né? vai começar a girar. E foi o que foi acontecendo aí, né? Daí chegou um ponto que eu estava atendendo, eles abriram o Walmart lá em Bagé e Uruguaiana. Atendia, vou, atendo. 1.000 quilômetros. Eu saía, eu ficava indignado que eu saía, o gerente me ligava, eu quero tu aqui, não dá pro telefone? Não. Eu saía às 4 da manhã. Uma teleconferência, uma videoconferência. Eles não aceitavam, não tinha, mas por telefone eles não aceitavam. Aí eu saía às 4 da manhã daqui, chegava às 3 da tarde lá, fazia uma reunião de meia hora e estava liberado para voltar no outro dia. E as estradas não eram nada boas, né? Não, imagina. E hoje já não é, imagina naquela época. Mas ao menos eu consegui expandindo a empresa desse jeito, né? Então a gente foi expandindo, atendeu o Walmart em todo o boom dele aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, depois no Paraná, e aí meio que a empresa estabilizou e ficou nesse formato, país, então. Atendendo o sul do país. Mas basicamente o Walmart ou tinha outros clientes? Atendi vários outros ali que eram menores, assim. Então atendi Giasse, foi um clientão nosso até a pandemia, agora que eu lembrei, a rede toda, a gente atendia todo ele. Geralmente o foco era atender rede, e não loja. Atendemos, se eu não me engano, o Imperatriz também foi rede toda, mas aí era mais regional, mais Floripa. Então, assim, como não tinha profissionalização na época, a gente virou referência de mercado. Entendi. E aí, assim, quando eu peguei, eu trouxe muita tecnologia para dentro. Então, tinha um sistema muito bom que o cliente conseguia ver tudo que estava acontecendo em tempo real. Legal. Então, tinha um diferencial. Sim. Hoje todo mundo tem, mas na época, só a gente. Então, a gente foi nesse fluxo. Até que o Walmart resolveu fechar no Brasil, né? Pois é. Aí... Por isso que eu te perguntava dos outros clientes. Apostar tudo numa cesta de... Né? Não é aquela história de apostar tudo num cliente só, e daqui a pouco o cliente te dá o cano, vamos dizer assim. Exato. E aí? Vai ficar fazendo o quê? Mas no Sam's Club era a mesma rede, né? Do Walmart. Como? O Sam's Club era a mesma rede Sam's do Walmart. Club exatamente. Na mesma rede. Mas quando tem corte de custo em vai para as outras bandeiras todas. Geral, assim. O que aconteceu ali? A gente se ferrou bonito, porque a gente tinha um investimento para 3 anos, para no 4º ano lucrar. E ele até então era o carro-chefe, era o que mais faturava. Os outros eram uma fatia que eu conseguia rentabilizar a operação, não bancava uma operação sem o Walmart. E aí no 4º ano ia ser lucro, no 3º ano ele fechou. Daí foi um caos. Fechar tudo de novo, demitir todo mundo, vender carro, reorganizar o que sobrou de cliente. Quantas pessoas tu tinha trabalhando já para ti naquela época? Ali chegou a umas 100 pessoas. Caramba. Umas 100 pessoas, Muita gente. A gente chegou a um volume bem... No ápice da operação que foi depois, a gente chegou a 250 pessoas. 50. E aí, gostava de se incomodar. E 250 pessoas em diversas cidades, né? Esse que é o problema. Aqui, né? Tipo, não tá controlando. Lógico, deve ter alguém que, né, que vai mas é diferente. gerenciar, né, a operação, mas com certeza não é a mesma coisa. Eu brincava com o pessoal que se fosse debaixo do olho era muito mais fácil. Lógico. Mas como era longe... E aí, assim, no começo de criar as equipes, então tu fica na mão do cara. O cara tá lá em Criciúma...
E eu sou um cara difícil de lidar também. De vez em quando o cara olhava para mim e falava, atravessava, de cara, abandona, sai daí que tu não vai tocar mais, pode pedir as trouxinhas e vai embora. Aham. E aí a galera que trabalha comigo, tu vai fazer, tu tá louco, não tem ninguém lá? Tô pegando meu carro agora e indo para lá. Pronto. Pronto, resolvido. Resolvido. Temporariamente tá resolvido, né? E ela, exato, e começava tudo de novo. Então, essa distância era um problema, porém foi um aprendizado enorme. Hoje, se eu for abrir um negócio novo, a primeira coisa que eu vou tentar vai ser remotamente. Porque isso me deu uma liberdade geográfica sem tamanho. Eu consegui aprender a administrar tudo à distância, né? Entendi. E aí, o Walmart quebrou, eu fiquei um tempão, assim, uns 6 meses na corda bamba, até vir uma outra rede do Paraná e a gente começou a atender eles. Daí Certo. também começou a atender Paraná, aí eles vieram para Santa Catarina, começou a atender Santa Catarina, e ali a gente bateu o ápice, assim, foi para 250 funcionários fazendo panfletagem. Olha só. Uhum. O carro-chefe, vamos dizer assim. Foi o carro-chefe. O carro-chefe está sendo hoje o carro-chefe, ainda é o carro-chefe. É. Quantos funcionários tem hoje nessa operação? Então, a gente bateu 250 na pandemia, estava expandindo e veio a pandemia. Sim. Aí, eu já tinha uma previsão da distribuição diminuir e eles se voltarem um pouco mais para o digital. Entendi. E a pandemia acelerou isso. tudo isso. É, Tudo sempre. Sempre que a gente fala de pandemia, acelerou tudo. Pro bem e pro ruim. Pro mal. É o exato. problema. Né? E aí, dali, eles pararam durante 1 ano e depois voltaram vários outros mercados, mas com produção de 50%. Entendi. Então, hoje a gente está tocando ainda, está legal, tem 100 funcionários, mas não está na mesma força que estava antigamente. antes. Na pandemia, aí a gente migrou para entregas do delivery. Ah, sim, porque daí, claro, Perdeu cresceu um monte, né? E Exato. todo mundo começou a comprar pela internet. Exato. Parou de entregar panfleto e começou a entregar ali. Exatamente. Aquela fatia que eu fiquei sem faturamento, eles me ofereceram, tá bombando o e-commerce, quer agarrar? Sem dúvida, né? E tu começou pelos teus clientes mesmo? Pelos próprios que clientes. Daí pode me passar que eu vou atender isso. A fatia que eu não tinha de faturamento, agora já recupero nessa questão. Era outra estrutura, né? Tu tinha que ter mais carros. Eu tive que sair correndo, comprando Fiorino, do dia pra noite, e todo mundo tava querendo Fiorino, nunca vi disso, Nunca valorizou tanto. Né? Comprava BMW zero e não achava um Fiorino. Que loucura. E administrar uma gestão nova, mas assim, eu não sei se de empresa para empresa era igual, mas de entrega para entrega não muda nada. Entendi. Então foi uma adaptação de sistema, uma adaptação de equipe e aprender na prática. E aí a gente entrou nessa área e ficou. Entendi. E ficou rodando nessa região. E estão nisso até agora. Estamos nisso até agora. Panfletagem, carro de som está muito baixo e as entregas de alguns mercados chamam de rancho, que não é a entrega do e-commerce, mas a entrega do e-commerce também. Entendi. Vocês atendem construtora também? Porque a gente vê muita construtora panfletando também por aí, né? Eu atendi a MRV, mas eu parei de atender porque não tinha frequência. Então, Entendi. como eu monto estrutura, eu preciso ter frequência, e não era muito interessante. Era sazonal. E aí eu tinha fazia um lançamento, eles faziam a panfletagem, provavelmente. Né? E aí eu fazia um esforço muito grande que não compensava o faturado. Entendi. Compensava focar em quem estava ali no dia a dia, porque mercado é frequente, toda semana é campanha, no digital, campanha no físico, em outdoor, na panfleto. Vocês vão focar nesse nicho mesmo, porque tem trabalho frequente. E tem futuro isso, Jonathan? Eu fico pensando, né, como tá tudo tão digitalizado cada vez mais. O panfleto ali na caixa de correio do cidadão ainda faz diferença? Cara, o supermercado ainda consegue perceber isso de alguma forma? Eu vi assim, eu senti bastante o teste disso na pandemia. Porque quando voltou, alguns mercados continuaram fazendo e mudaram a estratégia. Esses que mudaram a estratégia, nossa, eu tenho assim redes que eu atendo no Paraná, que o cliente, meia-noite, chega comigo com a promoção em encarte e essa promoção é para 2 dias. Entendi. Eles começaram a ficar mais agressivos, começaram a fechar mais e aí a gente foi mais assertivo. E que dá um resultado enorme, incrível. Caramba. Lá no Paraná. Sim. Que, inclusive, também tem a questão da classe média que atinge e tudo mais. Então, lá a gente tem um retorno. Eu cheguei a fazer panfletagem, eles queriam fazer o teste de uma loja de inauguração que eles apostaram só na panfletagem. Caramba. E socou a loja. Caramba. Só que o quê? Atrelado a uma boa estratégia do marketing do mercado. Claro. Porque eu atendi outros aqui em Santa Catarina. Aqui é até engraçado, porque no Paraná eles trabalham de um jeito e aqui de outro. As redes daqui
trabalham tudo igual e lá tudo igual. E as daqui não são agressivas nas promoções. Então, assim, lá enquanto eu tinha promoção de 2 dias, aqui era de 30 dias. Mas em 2, 3 dias o concorrente já via, já cobriu o preço e aquele material pode jogar fora. Lógico. Não serve para mais nada. Isso mesmo. E aí eles reclamavam que não dava retorno. Aí eu falava, cara, esse Faz desse tipo de jeito. marketing, Não dá. né? Esse tipo de estratégia não vai dar, porque o teu encarte vai servir para 1, 2 dias, depois virou lixo e tu gastou horrores para imprimir, para fazer tudo isso. Depois virou banheiro de cachorro. Exato, é. E eu diria, Uhum. eu até diria, Pancho, que na minha visão o encarte ele tem o seu valor, porque no teu celular tem um monte de coisa, né? Sim. Tu recebe notificação de tudo quanto é coisa e tu não dá a devida importância verdade. naquilo ali. Tem sentido. Agora, tu recebeu um negócio diferente do que tu vê no dia a dia, talvez talvez é isso que elas encontraram. Muito bem direcionado, né? Então, É isso. se o teu público tem uma certa faixa etária de idade, eu tenho que pegar o microfone. E ninguém tá ouvindo. Para teu público tem determinada idade, às vezes vai ser muito mais efetivo um panfleto Com do que certeza. um post no Instagram que Sim. pro teu público. Bota um panfleteiro na saída do colégio para entregar pra gurizada, se pô, É isso que eu ia dizer, assim, eu digo até que não brigam. A digital é um público, é uma a coisa panfletagem é completamente outra. à parte, entendi. Aí eu até entro mais, a panfletagem importa é uma coisa e a panfletagem semáforo é outra. E aí o público do outdoor também já é outro. Então não é uma coisa que muita gente levou por esse lado. Tem que ir pro digital porque o digital é o futuro, mas não, são públicos diferentes. Claro, entendi. Então, para te ter ideia, quando tu atinge um público bom, tem clientes que reclamam quando não recebem o encarte. Eu não poderia falar, nunca abri um na vida. Não sou o público. Mas normal, cada um sabe também. Eu não gosto. Quando eu tô no sinal, geralmente nem recebo. Exato. Enfim. Mas quem é o público e tem uma fatia muito grande desse público, quer toda semana. Entendi. E funciona por causa disso. Tu Entendi. tendo os públicos, Tem sentido, tendo claro. a estratégia certa. Se tu bota no lugar errado, a gente tinha uma ferramenta de geomarketing, tem ainda hoje, que define público A, público B, C, não só isso, regiões também, porque assim, no Paraná, aqui começou a ficar agora, mas no Paraná a guerra de concorrentes é agressiva. Então se um cara faz outdoor, o outro tem que estar fazendo outdoor, Entendi. senão tá Vai um perdendo marcando aquele o outro público. o tempo todo. Senão, um tá fazendo rádio, o outro vai lá e bota rádio também. Então tu acertando, principalmente num cenário assim agressivo, vai embora, tem um retorno excelente, mas nessas condições. A gente tava falando aqui, né, que não recebe no semáforo, né? Eu também não tenho esse hábito de não receber, vamos dizer assim, eu não abro a janela. Mas quando para na caixa do correio, Aí abre, né? Dá uma você dá uma olhadinha, olhadinha, né? O que é isso aqui? Vamos ver Sim. o que é, pelo menos ver o que é. Né? Se interessar, beleza, aí vai se aprofunda. Mas se não interessar, também daí descarta. Mas geralmente sempre dá uma olhadinha, bem isso. E aí assim, se tu é inteligente na estratégia, tu tem um encarte lá de 15 dias que é só para chamariz, que tem de tudo lá dentro. Aí se tu quer uma TV, tu já viu. Agora, se tu quer vender, tu faz uma lâmina com preço de 10 poucos itens com preço no pé. Tu olha, eu vou dar exemplo, a dona de casa quer ovo. Meu Deus, tá 50% mais barato aqui. Pronto, acabou. Tu já levou ela pro mercado e ela com certeza vai comprar mais coisas. Pronto, não vai comprar só ovo. Consultoria grátis. Pior que né? A gente não tem noção Funciona. de como esse setor pode ajudar e, enfim. Funciona muito lugar funciona. Fez política também, eleição? Eu comecei, logo no começo da minha carreira, me chamaram, aí eu levei uns 3 calotes. Meu Deus, não tem. Aí eu abandonei política e não atendia mais. Aí teve um deputado aqui da região que me chamou de Blumenau, e eu falei, cara, só se tu me pagar à vista adiantado. E ele pagou. Aí eu fiquei atendendo ele durante toda a carreira dele, hoje ele já não está mais. Foi o único candidato, porque foi o único que honrou. Que honrou. Mas saí desse setor. Não vale a pena. Né? Não valia. E assim, a gente é responsável pelas reclamações. Então, assim, eu botava o panfleto nos portões, nas caixinhas, o concorrente político ia lá tirando. E jogava no chão por tudo. Pior ainda, porque daí ele era multado por sujar. E aí quem foi? Não foi o concorrente, foi a gente. Sim. Foi meu funcionário que não fez certo. Então era uma dor de cabeça que eu resolvi pular. E a paixão pelos carros, Jonathan? Me conta essa história, porque tu és piloto de drift. Isso, drift, porque não sabe aquela coisa de ficar derrapando lá, né? Exato.
Exatamente, criança, em Tóquio. né? Aquele negócio de criança, ficar brincando com o carrinho. Isso. Começa por ali. Da onde que veio isso? Eu tinha paixão por carros, né? Então, Sempre, desde criança? desde criança, desde meus 7, 8 anos, era videogame e era carro. Quando bateu os meus 16, 17, kart, mas não cheguei a seguir uma carreira de kart. Uma, porque meu pai não conhecia, nunca teve essa cultura. E duas, porque também não tinha muita condição financeira. Sim, e é caro, né? É bem caro. Mesmo kart, que é uma coisa Exato, teoricamente... é o básico, É o né? básico, é muito caro. E aí quando... Mas chegaram a ter carro próprio? Ou... A gente? É. Sim. Daí quando eu comecei a Equipe, trabalhar e ter renda, eu falei, eu vou botar toda a minha vida nisso. Caramba. Não importa quanto custa. Então, eu tava morando com meus pais, eu falei, vamos gastar nos carros. E aí, eu procurando uma categoria para trabalhar, para correr. Aqui, eu até tava procurando na época Veloterra, para ver como é que era. Eu tinha bastante manha de tração traseira. Que é aquele... É a gaiola ou não? Não, seria um Opala no certo. rally, no Tá, barro. entendi. Em estrada de terra. Em estrada de terra. Mais lisa, né? É uma E como se velocidade, fosse um drift asfalto. Veloterra. Exatamente. Tá. Aí eu... Que era bem tradicional aqui na região. Sim, né? deu Tinha uma apagada, era tinha forte. muita competição disso, é verdade. Era forte. E era mais barata da época. Sim, que era um Opala velho. Mais ou menos. É a parte do velho que deixa caro. O ali encarece um pouco. Mas comparado às outras, as categorias maiores, era muito mais barato. Sim. Aí eu descobri, por acaso, um pessoal do Japão que tinha acabado de chegar e estava trazendo drift. Chegar onde? Do Japão. Chegaram no Brasil, em São Paulo. No Brasil, tá. No Brasil. Chegar aqui, não consigo, não. Chegaram em São Paulo. Falei, eu conheço isso, eu já tenho uma boa noção. Liguei Já para jogava eles. no videogame? Liguei para eles, cara, vocês trouxeram isso pro Brasil e trouxeram carros japoneses? Um carro que não tinha aqui, Nissan Silvia, Skyline, todos esses carros que a gente vê no Velociriosos, eles tinham. Sim. Daí eu falei, mentira. Não, verdade. E a gente tá dando curso para começar o campeonato. Olha. É sem brincadeira, ele me falou isso na segunda, na terça eu tava lá. Caramba. Em São Paulo. Em São Paulo. Daí aluguei um carro, tive a primeira aula de drift e ali foi um vício que começou como uma paixão, mas que acabou que eu entrei naquilo tão de cabeça que eu botei toda a minha vida, todo o meu dinheiro e falei, vou transformar isso em profissional. Aí na época a gente montou uma equipe. Que ano isso? Tu fala assim, em 2012. Tá. 2012, aí começou. Qual foi o primeiro carro? O primeiro carro foi um Nissan Silvia, um S15. Mas tu já andou no Skyline GT? Já. Mas por incrível que pareça, ele é pior. O Nissan Silvia é muito melhor. Exato. Eu fui seco nele, daí eu andei no outro, falei, puto, o outro é muito mais rápido. Aí eu fui no mais rápido porque queria competir e ganhar. Lógico. Aí comprei o carro, montamos a equipe, montamos todo o marketing, todo o cenário e comecei a competir. Isso, e competir em São Paulo, porque aqui não tinha Era competição. brasileiro, daí era São Paulo, Brasília, BH, aqui ainda não tinha. Aí competi 2 anos, foi 2012, 13, 2012, 13, apanhando, aprendendo e levando. Comecei a fechar alguns patrocínios e comecei a alavancar. Aí em 2014 a gente falou, olha, já tem experiência, agora vamos injetar e ou vai ou racha. Aí eu tinha na época um Mustang Shelby de rua, que era um carro meu, de sonho, e um americano desmontou um e fez para drift. Falei, cara, vou fazer. Pegou o teu Shelby Tirei e adaptou ar-condicionado, tirei Caramba, tudo, que botei coragem. gaiola, fiz Coragem de fiz o fazer cacete, fiz tudo. E falei, ó, vou investir no carro esse para competir e vamos começar a produção. Aí a gente viu a Red Bull que fez uma produção na Serra do Rio do Rastro. Isso. Já tinha se passado vários anos e ninguém tinha feito. Eu falei, a gente vai. Aí o pessoal até falou, tu é louco, não dá e não sei o quê. Eu falei, não, a gente vai dar um jeito. Passei uns 6 meses indo lá, resolvendo burocracia, achando o caminho, até que eles liberaram a serra pra gente. Aí a gente fez uma produção que era para inaugurar oficialmente a equipe, na época, que foi uma perseguição policial, veio até um pessoal da Globo para ajudar a mexer, foi um vídeo bem produzido. É claro que para a época era Hollywood. Hoje já, por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje a gente usa drone. É isso que eu ia dizer. Hoje tem drone rápido, Isso. né? E, nossa, é um negócio impressionante. Na época, a prefeitura de Lauro Miller me emprestou um helicóptero. Olha. E aí o meu videomaker... Emprestou? Emprestou toda a Apostando no patrocinada. turismo, provavelmente, Exatamente. que vai, Eles né? falaram que isso era ótimo para Lógico, eles, lógico. porque o vídeo não era feito só para o Brasil, era além de ser o Brasil todo, ia viralizar mundial. Com certeza. E aí a gente conseguiu o helicóptero, o videogame que entrou lá dentro, botou o cinto,
Tava sem porta, o helicóptero, lá, ó. Lá na raiz, filmando o negócio. 50% das imagens ficaram ruim, né? Porque... sempre aproveita alguma coisa, né? Imagina. Mas foi assim. Mas só a visão da prefeitura, né? De pensar, pô, peraí. Foi pode ser muito bom pra legal. nós, Aí eu, por exemplo, precisava de ambulância, eles cederam ambulância, porque a polícia militar obrigava a ter esse requisito lá. Então eles deram um apoio bem bacana. Que legal. Tanto que a gente estava no topo da serra, eles fizeram a gente descer com os carros de drift e fazer uma carreata na cidade, parar, fazer um show para a cidade ali no meio, para depois continuar. Eles deram uma incentivada bem forte. Que legal. E aí saiu o vídeo, a gente explodiu literalmente com o vídeo, gente do Japão viu, gente da Europa, a gente virou referência. E com esse Mustang eu fui correr a primeira etapa e ganhei. Daí eu falei, poxa, agora eu tô vendo no brasileiro, agora eu tô vendo luz no fim do túnel, vamos começar a continuar correndo. E aí foi guerra até o final do ano, que a meta era ser campeão brasileiro e depois ir correr fora do país para ser campeão. E no final, na finaleira, a gente conseguiu, por pouquinha coisa, ser o campeão brasileiro. Que legal. Aí a gente ganhou... 2013 isso? Não, aí foi em 2015. Já em 2015. Daí a gente foi campeão brasileiro, ganhou a etapa, bem acirrada, foi uma briga grande. E quando encerrou a etapa, foi onde eu cheguei e falei, olha, Brasil, deu, vou vender todos os carros e... Vai embora. Vamos para fora. E foi? E foi isso que a gente fez. A gente vendeu tudo os carros aqui. Aí, na época, eu já tinha nome... Olha que engraçado. Um vídeo que eu fiz no começo do ano, me deu 1 ano depois, na verdade, nome fora para conseguir patrocínio. Olha só. Aí eu consegui o organizador do campeonato da Europa, que já me conhecia pelo vídeo da Serra, e o meu patrocinador de pneu daqui mandou meu contato para a Indonésia, para a fábrica. Aí tudo aquele marketing que a gente fez agradou os patrocinadores e a gente conseguiu patrocínio para correr 2 anos no Mundial. Na Europa? No Mundial, Tá. O Mito foi campeão em 2014, em 2015 eu fui para uma etapa só no Mundial para sentir. Certo. E aí em 2016 a gente foi oficialmente para várias no Mundial etapas. em 2016. Que aí rodou Barcelona, Tailândia, Dubai, Japão, teve umas 3 etapas. Legal. Era uma loucura. Aí bota o carro no avião e leva pra lá. Não, por isso que eu me ferrava. Por quê? Ali eu tinha que alugar carro. Eu tentei comprar um carro, ia dar certo nos Estados Unidos, de primeira, mas o dólar na época estava, sei lá, não lembro o número exato, mas estava R$2. E o meu dinheiro dava certinho para aquele carro. E do dia para noite virou 4. Falei, ferrou. Aí falei para os patrocinadores, banco a diferença? Não. Daí tá. O que a gente faz? Vamos alugar carro lá? Aí lá eu descobri que o meu bom não é o mesmo teu bom, às vezes. Daí ligava pro cara, ó, tens um carro? Tenho. É bom? É bom. Óbvio. Tudo do bom e do melhor. Bolas. Aí fechava um valor de aluguel e de equipe local. Então, assim, em Dubai eu tava com gente de Dubai, e na Tailândia com gente da Tailândia. E podia, né? Porque... Podia, Ou seja, em cada etapa tu tinha carros diferentes. Carros diferentes. Entendi. E aí foi onde a gente sofreu bastante, porque assim, eu tinha pouquíssimo tempo para me adaptar com o carro. Sim, e era provavelmente instável, né? Numa tu Exato. estavas bem, na outra estavas lá atrás. Exatamente. Eram carros que não eram propícios. Entendi. Fora carros que quebravam muito. Então eu lembro de uma cena assim que eu tive que... A etapa no Japão era na sexta, para tu dar uma mexida no carro, e sábado começava. Certo. Eu saí daqui na quarta, cheguei sexta de manhã. Meu Deus, obviamente não eram os voos rápidos. E aí era o voo mais barato, né? Sim, Passava, vai pra lá, eu cheguei a vai pra pingar cá. na África para ir para o Japão. Aí chegava lá, tipo, sexta de manhã, e olhar o carro à tarde, tudo errado. Tudo fora do eixo, tudo desalinhado. Falei, cara, não dá para competir com isso. Aí passava a tarde e a noite na oficina, para chegar no sábado com um carro mais ou menos, que quebrava no sábado ainda, mas ainda dava para andar. Daí a gente conseguia seguir um ritmo já no sábado. Mas eu fui em algumas etapas virado, tomando café. Imagina, tá louco. Perdendo rendimento, porque Sim, não óbvio, tem imagina. como. Eu me jurei nunca mais fazer isso. Meu Deus, ninguém merece. Sim. Além do risco, né? Exato. Além da segurança. Tu tem um carro que não sabe como é que tá. Dirigir com sono, né? Eu fiz isso uma vez na vida, nunca mais. Né? Além disso. Não, e o pior é que do risco não era só o bater, porque daí a gente assumiu o risco. Era ter que pagar se batesse. Sim. E tinha uma pista no Japão muito famosa, para quem é do meio, que é Ebisu, que, por exemplo, tu vinha numa reta em 140, subia um morrinho, descia e tinha uma curva. Só que quando tu subia, tu já não via mais nada.
E quando tu descia, o carro rampava e caía já de lado. Só que a 1 metro tinha uma parede. 1 metro, não tá exagero, Sim, 3 mas metros pertinho, né? já tinha parede. Caramba. Então, eu ficava sempre assim, né? Tenso, porque eu pensava, se eu pegar essa parede é PT. E aí já pensou eu morrer com $100 mil que eu não tenho num carro? Aí, foi várias situações nesse sentido. Isso foi em 2016, né? 16. E aí depois o que aconteceu? Aí finalizou o campeonato, a gente conseguiu ficar em 6º lugar, Olha. foi ótimo, ficou entre Sim, os 10 melhores do ficar mundo. alugando o carro pra é diferente, imagina. Exatamente, a gente ficou entre os 10 melhores do mundo. Eu falei, cara, animal, é isso que tem. Cheguei pro meu patrocinador e falei, olha, o Master, a gente volta, mas com o dobro de capital. Porque eu não vou passar o mesmo perrengue, Sim, não lógico. pelas viagens, pelos carros. Aham. Então a gente vai procurar a melhor equipe que eu sabia que existia e pagar o preço deles, não importa quanto eles pedirem. Porque os caras usaram e não se incomodavam. Aí eles não aceitaram ir para esse caminho. Eu também já tinha, só tinha essas metas no esporte, já estava assim, super Tava feliz da satisfeito, vida. feliz da vida. E falei, não, então tudo bem, a gente continua parceiro, eu vou continuar aqui no Brasil como hobby. Entendi. Então mantive o carro. Quando dá vontade, eu vou num show ou numa competição. Daí eu vou lá, corro, carro é? Eu tenho hoje um Nissan Silvia. Daí eu montei o Mustang, só que o Mustang era muito pesado. Era, tipo, absurdamente pesado, tinha 800 cavalos e não era rápido. Aí o que que eu peguei? Eu peguei um motor de Corvette, que é bom, e botei num Silvia, que é leve. Aí ficou sensacional. E agora é hobby, então? Quando Agora é hobby. A gente até começou, porque o esporte, na minha época, era novo, ninguém conhecia aqui. Mas agora, de um tempo para cá, começou a ter muito piloto e o esporte começou a alavancar. E aí começou a criar burbúrios para patrocínio. Porque como o esporte já tem visibilidade, Lógico, tem gente lógico. olhando e vendo. Mas não tem tanta visibilidade quanto outras categorias, né? Porque a gente vê cada vez mais categorias sim. na TV, por exemplo, Aham. né? Truck, Exato. tudo que é tipo de corrida, hoje tu vê. O Stock Car ganha uma visibilidade boa, né? O pessoal acompanha e tudo mais. Mas o Drift, eu não lembro de ter Não visto tem. alguma coisa É que o- na TV, por exemplo. O drift é muito forte no online. No online. Na mas- TV ele ainda não chegou. entendi. Tem programas, às vezes, que passam um trecho e tudo mais. No online, ele é a categoria mais forte que existe. Chega a dar Entendi. 40 mil pessoas simultaneamente vendo. Oh. Fora o somatório, né? Ele é o mais forte que existe. A gente tá muito forte a nível Qual é o site Brasil. pra gente assistir essas Barbários. Como? Barbários. Barbários. Desculpa, Barbários é uma das empresas do dono. É Ultimate. Ultimate Drift. Ultimate Drift. Aí é o campeonato lá Vou dar brasileiro. uma espiada, eu acho bacana demais. É essa animal. categoria. É muito legal. E uma transmissão de primeira. Aham. É um negócio bem encaprichado. Só não conseguiu chegar na TV. Entendi. Então, E tem Estranho, muita né? corrida aqui perto, em Balneário Camboriú, eu sei que tem a pista. Tem a Tem pista. bastante corrida ali? Como é que funciona se eu quiser Tem. lá assistir? tem bastante. Tem o que que acontece? Quando essa pista veio para cá, como eu era um dos pioneiros, o cara me chamou. Ele ia fazer só kart e falou: dá para fazer drift? Falei: cara, desenhei para ele, se tu fazer isso aqui no chão, de asfalto, vai dar. Alarga aqui, faz aqui. E ele fez. Olha que bacana. Aí, pensando já no drift, que na época só tinha 2 pilotos, hoje tem 40, ele já No fez... estado tem 40? Hoje já tem 40. Caramba. Hoje, assim, explodiu muito. Ele já fez a pista pensando no drift e com box. Então, hoje, se tu ir lá, vai ter, no mínimo, uns 15 carros de drift lá, e pessoas que andam toda semana para testar, brincar, se divertir, fora as competições lá. Não tem mais kart lá? Ou tem também? Tem também. Daí ele fez uma pista separada para o drift, uma para o kart, legal. e quando tem competição maior, ele fecha tudo aí. Entendi. Mas tem várias, tem 4 competições no mínimo lá. É grande assim? Qual é a extensão da pista lá? A pista é pequena, eu não lembro agora de cabeça, mas o pior de ser pequena, ela não é muito de alta. Aí, para quem é profissional, que anda 180, vai andar 100 ali, é mais chatinho. Entendi. Mas serve para fazer evento, para ter evento aqui para o público conhecer e o esporte continuar crescendo. Inclusive, dezembro vai ter o Drift Fight. Que não é desse da Ultimate, é do Cabeça, não sei se vocês conhecem. Não. Ele trabalha no Beto Carreiro, ele é Márcio Cabeça, ele é lá daqueles carros da... Como é que é o nome? Hot Wheels lá sim, que sim, faz. sim, Ele é um dos espetáculo pilotos lá. piloto, né? Ele é um dos pilotos. E aí todo final de ano ele organiza. Ele também ele começou um pouco antes de mim no Drift, então ele é um dos pioneiros. Aí ele faz um festival. Então, legal. se quiser ir lá em dezembro, vai ter o festival, que vai ter uns 30, 40 carros, competição, show, volta rápida. Aí tu entra dentro do carro, dá uma volta com o pessoal.
Que bacana. E aí eu fiquei mais nesse mundo, enquanto não vem nenhum patrocínio interessante que vale a pena. Para voltar a correr daí. Porque precisa uma dedicação extrema, assim, para poder correr, senão não tem resultado. Muito bom. Além de Balneário, tem alguma outra pista aqui em Santa Catarina? Floripa? Algum outro lugar? Não, oficial não, e se tiver, deve ser bem ruinzinho. Aí Porque não conhece, ninguém fala, então não deve ser bom, né? Ali é a única oficial, assim, que foi feita Tinha para aquela dentro. história de fazer um autódromo ali no Beto Carreiro, né? Ele sempre Morreu. nunca saiu do falar, né? Exato. Mas seria bacana, né? Seria ótimo. Tem uma pista de kart lá, né? Tem a pista de kart. Esse projeto eu fiquei por dentro. Eles se chamaram eu e o Cabeça para, junto com essa pista, fazer um espaço para drift. A gente fez, ficou feliz da vida e tal, mas não aconteceu. Nunca tiraram do papel, né? Cara, passou rápido demais. A gente tá 50 minutos papeando aqui. O JP tem que fazer as últimas perguntas da entrevista. Então, vamos lá, JP. Boa, Agiliza. vamos lá. Por toda essa jornada aí de som e panfletagem, drift, qual que foi a tua maior dificuldade ou o maior desafio, uma escolha difícil que tu teve que fazer nesse... No meio, é difícil, vamos ver. É que dificuldade eu vejo como problemas que eu tinha, assim, na parte da empresa, era gestão. Eu sofri muito em aprender a fazer uma gestão mais corporativa, uma gestão complexa. E era isso e lidar com pessoas. Eu sofri muito com As lidar duas com coisas pessoas. complicadas. Se as duas coisas, se não consegue gerir, não consegue lidar com a pessoa, putz, aí E aí complica, eu não tinha tato, não tinha experiência para isso, eu me incomodei muito, eu apanhei muito na cara para conseguir. teimoso, certo. Muito. Era só do meu jeito. Centralizador, tinha que ser Total. daquele jeito. Perfeccionista. Sim, ixi, complicado. É. Mas melhorou já. Tá, 100%. Senão eu infartava. Hoje delega, né? Vai delegando. Vai só até demais. Não, mas tem que fazer. Tem que ser. Bacana. E no esporte, cara, o desafio maior eu não vejo, eu via que tinha várias barreiras, várias dificuldades no dia a dia para te conseguir aprender o esporte. Era um esporte novo, não tinha, a técnica era muito difícil de aprender. E aí cada carro tu dirigia de um jeito, tu acertava de outro, então tinha bastante dificuldade no dia a dia do negócio. Sim. Mas eu tinha tanto amor envolvido que se tu me perguntar, tinha uma dificuldade, eu acabo nem lembrando que tinha. Não lembro, nem lembro que tinha. O amor era maior. Tinha um amor muito grande. Tanto que eu vendi a minha vida inteira e comprei em carro para isso. Então, não é que tinha. Bacana. Isso. Quem que foi uma inspiração ou teu maior mentor aí na tua vida? Na vida empresarial, né, de empreendedor, eu tenho o maior deles, o meu pai, que me deu muita... Na época eu não entendia, mas hoje eu vejo que ele me deu muita sabedoria. Assim, não adianta. A gente é adolescente, jovem... Não entendi. Hoje eu vejo que ele foi assim, o meu mentor. Sem ele eu não tinha chegado aqui. E aí, com coisas que ele não me passou, eu gosto muito, que eu levo não como mentor, mas como uma inspiração, o Flávio Augusto. Geração de valor. Eu gosto bastante da linha de pensamento dele, do que ele ensina e das coisas. Esses são os dois, assim. E no drift, eu tive um mentor mesmo, que era um piloto japonês, que virou meu amigo, chegou a trabalhar comigo. Fosse aprender, provavelmente, né, quando vocês chegaram aqui. Exatamente. E aí, durante anos, ele foi meu professor e mentor, que é o Diego Shimazaki. E continua aqui esse pessoal? Ele continua fazendo, mas o esporte teve muitas reviravoltas. Sim. Então, hoje eles são pilotos, nem são mais organizadores do evento. Entrou uma empresa que, inclusive, fazia parte do Corinthians, pegou o esporte e começou a fazer girar. Mas eles estão ativos correndo aí, né? Legal. Se tu fosse fazer algo diferente aí, eu vou abrir um leque aqui, da área de som, da área de panfletagem, ou até mesmo do drift, o que tu faria? Vou começar pelo drift, que é mais fácil. O drift, eu iria dormir mais. Eu ia dormir mais. Investirias em algum outro esporte que não o drift? Eu digo até vamos no automobilismo aí, né, em outras categorias, né? O meu sonho é a Porsche Carrera Cup. Eu estaria lá dentro. Que tem no Brasil, tem visibilidade grande. Tem gente de Santa Catarina correndo. Tem bastante. Tem um Blumenauense, inclusive, né? Que corre. Exato. Então lá eu acho uma categoria animal e seria um sonho de consumo possível realizável. Não só pelo dinheiro, mas pela idade.
Lá tem muito piloto mais velho, piloto assim... Tá, numa... você tá novinho, né, rapaz? Ah, não, mas fala em... Se for falar em Fórmula 1, por exemplo... Ah, bom, 30 anos, tchau, né? Exato, e com 16 tem que estar lá treinando. Exatamente. Então, se tivesse a opção, eu teria ido para Optaria aquela, pelo Porsche. por lá. Mas, assim, tudo que eu fiz no Drift foi uma bagagem muito boa, que hoje eu usaria na Porsche. Então, não digo que seria tão benéfico ter feito essa troca. Entendi. E como empreendedor, em que tu investiria hoje? Cara, empreendedor, o que eu mudaria? Tem algum setor assim que te atrai mais? Pensa, Eu tenho um problema que eu sou muito ativo. Então, eu sempre estou pensando em abrir alguma coisa, fechar alguma coisa. Então, tem isso. Eu já abri restaurante aqui em Blumenau, na parte funcional, com suplemento, isso e tudo mais. Tive problemas com sócio e não gostei muito do modelo de negócio. Entendi. Aí acabei saindo. Então, hoje eu já dei vários pulos, já fiz várias coisinhas para testar, mas nenhuma me agradou mais do que entregas. Entendi. Tá? Não sei se porque está no sangue ou o que acontece, mas é um dos setores que eu continuo apostando e fazendo. Até no momento eu estou pensando em dar mais um tiro, testar mais alguma coisa, mas não tem nada... Não tens nada em mente Nada ainda. em mente, assim, que eu Tem diga, eu sou dinheiro sobrando, apaixonado. então, pelo jeito. Né? Quer investir em alguma coisa, esse dinheirinho aqui, eu quero tirar e colocar em algum lugar e não tem Para ver onde. se rende. Quem tiver alguma ideia, ó, fala com o Tá Jonathan aqui. Neves aí, que pelo jeito dinheiro ele tem. Não é bem assim, mas... Mas que enfim, seja, experiência. que seja. Experiência, né, Experiência Jonathan? tem, Vamos isso lá. não falta. Se tu se encontrasse com o Jonathan de 19 anos, o que tu falaria pra ele? Eu diria vai fundo. Vai fundo que tua vida vai ser muito boa. Né? Porque tudo que eu fiz, eu não me arrependo de nada. Então, tudo foi um aprendizado muito grande. Tudo, se eu não entendi na hora, eu entendi depois. Foram experiências que eu, como um cara que nasci aqui numa família teoricamente humilde, indo em escola pública lá na Zuma, nunca imaginaria que estaria no Japão, na Tailândia, Sim, correndo imagina. com os melhores nomes do mundo. Que legal. Ou que estaria com uma empresa teoricamente boa, rendendo. Então eu diria, cara, vai na fé, confia, que vai dar tudo muito certo. Com 19 tu já estavas no negócio? Já com 14. Com 14 anos começou a Com meu pai trabalhando para ele. Aí, claro. Era claro que assim, dos 14 aos 18 eu evoluí. Com 14 eu carregava o caminhão e ganhava x-salada. Entendi. Aí com 17 eu já estava no administrativo. Bacana. E aí Mas essa história do adolescente, do jovem, né? Não entender e depois só de adulto, depois de um tempo que entender, poxa, tinha tudo a ver com aquilo que... É comum, é normal na realidade, né? O que eu esses dias estava lendo até tem a ver com o desenvolvimento do cérebro. Tu vê. Porque a gente desenvolve o cérebro até os 20 e poucos anos. Ele não está maduro ainda com 19, né? Sim. Pegando a idade que a gente está dando aqui. Então, só depois é que tu vai te dar conta de que, porra, né? Podia ter aprendido melhor, podia ter tentado mais. Sim. Mas não, é do adolescente, é do jovem mesmo. questionar, Uhum. dizer que não é assim. E né? seguir. E brigar com o pai. Não, tá tudo errado e tal. isso aí. E só depois tu vai te dar conta que não era, né? E não tem como falar falando, Não. confia em mim que eu já passei por isso. Não, tem como. Piora. Piora. Exatamente, Não tem exatamente, como. Eu exatamente. senti essa virada de chave depois dos 32. 30 anos. Tá com que... quantos hoje? 35. Novinho. Mas, tipo Rapaz, assim... Tem não. Mas, essa virada de mentalidade foi depois dos 30, é incrível. Legal. Jonathan, só tenho que agradecer, muito bacana a conversa, falamos aqui de panfletagem, que é um setor totalmente diferente, né, do que a gente já conversou por aqui, que a gente nem lembra que existe Sim, e que ainda exatamente. existe, Uhum, né, exato. apesar da digitalização de tudo, e de drift, né, que legal, né, falar de carro, automobilismo, eu também sou fissurado. Se tem um joguinho que eu gosto de jogar, é de carro. É de carro, É de carro. legal. Eu sou fissurado também. Obrigado, Então, pela conversa aí, por vir aqui com a gente conversar sobre a tua história aqui, bem bacana. Perfeito, eu que agradeço, né, o convite, foi uma honra poder estar aqui conversando e debatendo sobre assuntos que a gente gosta, Sim, carro, é empreendedorismo verdade. e tudo mais. Então, muito obrigado pelo convite também. Maravilha. Teu Instagram qual é? JJ Aham. Drift, JJ Drift. SC de Santa Catarina, abreviado aí. JJ Drift SC. SC, pode ir lá. Eu sou bem ativo na rede social, mais voltado ao automobilismo, então posto bastante coisa de carro lá, e de vez em quando uma lapidada de empreendedorismo também, que é porque eu gosto de falar sobre. Lógico.
E JJ Drift SC, então, siga lá no Instagram, siga também JP Ross, JP Ross e Premier Soft Premier também, né? Soft também. aí, E @pancho.com.br, e além de @pancho.com.br, @podcast ATDQN para saber quem são os entrevistados, ou assistir alguns cortes e algumas coisinhas mais que a Maria providencia pra gente, né, Maria? Obrigado mais uma vez, gente. Grande Obrigado. abraço a todos e até mais.